Uma boa noite a todos. Estamos iniciando o programa Algo a Mais desta quinta-feira da educação. Hoje, nosso tema na realidade, estamos trazendo uma obra que se chama Refugos, que é uma coletânea de crônicas, feita pelo Leandro Henrique Hortolã. E estou também aqui com a minha colega de quinta-feira da educação, a Veridiana Valarciota. Então, fica conosco, vamos conhecer esta obra que é especial e falar um pouquinho mais sobre toda essa questão das crônicas. Estamos no ar. E agora, antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 15 para 7 da noite. A URP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, você encontra uma esquina linda na Placidina de Araújo, onde tem móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial, então passa na Objetivo. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. Kiron, Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, além de outros cursos que a Kiron oferece para você. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, e como sempre, estou muito feliz em investir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. E Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E agora, meu boa noite para os convidados, para o Leandro, Veridiana, sejam muito bem-vindos. Veri, mais uma noite, mais uma quinta-feira da educação. Boa noite, Laura. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma quinta da educação, sempre um espaço tão privilegiado onde a gente pode conversar sobre educação. E como a gente estava conversando aqui no início, são raros os locais onde a gente tem esta abertura para levar as pessoas um pouco mais de conhecimento. E como a gente sempre fala, a educação é a base de tudo. E hoje um momento ainda mais especial, né, Laura? Porque vamos conversar com um escritor que, além de valorizar o trabalho dos escritores, nós estamos valorizando a importância da leitura. A gente sabe o quanto é importante a leitura e quanto a leitura está hoje em dia deixada de lado. Então, esse momento é muito importante para valorizar o escritor, para que ele continue escrevendo, incentivando ele a escrever, e para as pessoas também, estimular as pessoas para que adquirem esse hábito da leitura que é tão importante. Maravilha. Sim, Veri, há muitos programas a gente vem falando sobre a questão da leitura. E se fala sobre leituras históricas, leituras de diversos âmbitos, e hoje a gente traz uma leitura, inclusive, um pouco diferenciada. Então, bem legal, porque a gente pode trazer pessoas que podem agregar no conhecimento de outras pessoas que gostam e têm o estímulo da leitura. E a gente fala, isso sim, faz parte dos professores, faz parte dos pais, faz parte da comunidade fazer esse movimento da leitura. E, Leandro, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Nossa boa noite para ti também. Boa noite, Veridiana, boa noite, Laura, e a todos que acompanham o Conecta. É um prazer estar aqui nesse programa. Conforme nós conversamos anteriormente, aí, né, esse programa é realmente um grande ganho para toda a comunidade, para toda a região, porque eu não lembro, né, que tenha nesse estilo, tá, aqui na região, um programa que aborde temas culturais ou educacionais. Então estão de parabéns, né, pela iniciativa. Obrigada, maravilha. E para o pessoal conhecer um pouquinho da tua trajetória, Leandro, conta para nós. Bom, eu sou professor universitário, minha área é letras, tenho graduação em letras, tenho mestrado e doutorado pela PUC, trabalho no ensino superior há 11 anos, é o meu segundo livro esse, é o meu primeiro ficcional de crônicas. O meu primeiro foi um livro acadêmico, que foi o resultado da minha dissertação no mestrado na PUC.
E agora, então, pretendo, a partir desse, enfim, cada vez mais ir no ramo da literatura, da arte. Maravilha! É isso aí, Veri. E falando um pouquinho, então, o Leandro nos trouxe uma obra de crônicas. E para quem está em casa, para a gente entender um pouquinho mais sobre crônica, Veri. Laura, assim, o trabalhar com crônica, eu vejo como um grande incentivo à leitura. Porque a crônica, ela se baseia em textos com uma linguagem simples, coloquial, com um pouco de ironia, sarcasmo, muitas vezes, e faz com que os alunos sejam seduzidos pela leitura. Porque também é uma leitura rápida. Então, a crônica, ela sempre vai contar fatos do cotidiano, do dia a dia, fatos que o escritor, muitas vezes, viveu. O escritor teve essa experiência e ele vai passar para o papel essa experiência que ele viveu. A gente costuma dizer que crônica é uma conversa entre dois amigos, onde há o relato daquela experiência, mas faz com que a pessoa que está lendo, ela se torne crítica e ela pense sobre aquilo que está lendo. Então, geralmente, os alunos começam a trabalhar com crônicas dentro da língua portuguesa no ensino fundamental, entre o 6º e 9º ano. E ali, os alunos têm a oportunidade de conhecer esse gênero textual tão importante. E muitas vezes eles se tornam leitores críticos, porque eles conseguem, através da crônica, ler além daquilo que está visível. Eles conseguem ter uma reflexão além do que está visível. E isso vai fazer com que a leitura se torne ainda mais prazerosa. E nas escolas, a gente recebe os alunos, a criançada, muitas vezes com aquele receio quanto à leitura, achando a leitura chata, a leitura uma coisa do passado, a leitura já está esquecida. Eles não veem a leitura com bons olhos. E eu sempre digo que as pessoas não nascem gostando de ler, elas têm que aprender a ler. E a escola, claro que a família deveria vir em primeiro lugar, mas a escola, ela tem que dar essa oportunidade para que as crianças aprendam a gostar de ler. E a crônica é uma forma de mostrar à gurizada que ler é bom, porque eles não perdem muito tempo lendo uma crônica. Uma crônica leva, depois o Leandro vai me ajudar nisso, uma página e meia. Então, é muito rápido você ler uma crônica. Ela tem um início, tem um meio e tem um final. E, geralmente, no final, ela nos coloca a pensar naquilo. Ela passa uma lição de vida. Então, eu vejo, assim, uma crônica, um excelente meio para que as crianças consigam a gostar de ler. E a gente não precisa ser um amante de drama, de romance, né? A gente pode gostar de ler qualquer tipo de leitura. As crônicas geralmente aparecem em jornais, em revistas. A gente pode gostar de ler uma bula de um remédio. É ler. E leitura é sempre importante, porque a gente sabe dos benefícios que a leitura traz para as pessoas. Então, a crônica eu vejo assim como uma alternativa maravilhosa para quem diz que não gosta de ler, e é uma forma de prender o leitor. Então, leia uma crônica, por exemplo, o livro do Leandro. Eu disse que nesse final de semana eu e minha irmã disputamos o livro, porque eu li a primeira crônica, que se chama O Hóspede, que ele faz uma relação, ele conta a história de que visitou a casa Mário Quintana, em Porto Alegre, e de quanto Mário Quintana, ele tinha o desapego das coisas. E era bem o assunto que eu e ela estávamos conversando antes de ler a crônica, que a gente não precisa de muito para ser feliz. Então, quando eu li essa crônica, eu digo, olha, é bem do que a gente estava falando. E ela já me empresta aqui, e a gente ficou disputando o livro no final de semana. Então, é um incentivo para que as pessoas leiam mais. Pois é, então, entendendo um pouquinho sobre as crônicas, como, Leandro, realmente tu paraste para escrever crônicas? Porque a tua primeira obra, na realidade, não é a tua tese. Sim. Agora, a gente tem um outro viés, que é a escritura de crônicas. No final de 2012, quando lancei
o meu livro, que foi, como eu disse, o resultado da minha dissertação na PUC, eu fui entregar no Jornal Informativo Regional em Guaporé. Fui entregar para o diretor, o seu Adão Tondo, que faleceu há uns 2 meses. Aí eu entreguei o livro para ele divulgar, né, no jornal e tal. Aí, tomando um café com ele, conversando, ele me convidou para escrever uma coluna semanal no jornal. Se eu quisesse escrever, né, teria um espaço. Uma coluna, mais ou menos uma página em torno disso aí. Eu disse, então seria uma espécie de crônica. Ele falou, fala sobre assuntos do dia a dia e tal. Então, eu pensei, vai ser crônica, né? E foi na primeira semana de 2013 já saiu a primeira no jornal. E algumas pessoas já entraram em contato, já, né, por e-mail e tal, nas redes sociais, dizendo que gostaram do texto. Enfim, aí durante 2013, praticamente toda semana saiu uma crônica minha. 2014 até a metade, fiquei uns 3 anos, mais ou menos, de maneira regular, escrevendo para o jornal. E as pessoas me dizendo, tu tem que um dia lançar, né, selecionar as crônicas, enfim, agrupar elas e lançar em livro. Aí, o ano passado, durante a pandemia, aquela história de reclusão e tal, né, de ficar mais em casa, eu disse, acho que chegou a hora agora, né, de pensar no meu livro. Aí dei uma revisada em todas as crônicas, total de 91, né, tinham sido publicadas. E fiz uma seleção, mais ou menos tentando obedecer a uma ordem temática, e reescrevi várias delas, né, para sair em livro. E algumas eu disse, como é que eu pude escrever dessa maneira, né? Eu vi que, né, algumas estavam... Não que estivessem escritas de maneira, né, ruim, mas com algumas limitações. Aí eu reescrevi boa parte delas. Durante a pandemia, escrevi outras relacionadas ao contexto, né, do Covid. Tinha mais algumas também que não foram publicadas. E aí cheguei a 61 crônicas. Parte delas, como eu disse, então foram publicadas no jornal, mas reescritas. Né? Ficaram melhor elaboradas. E aí enviei para a editora Penalux, de São Paulo, né, para ver se o material seria aprovado ou não. Isso foi final do ano passado, mais ou menos. Aí demorou 1 mês para o retorno, né? Foi uma ansiedade, né, na espera Mas deu tudo certo, eles gostaram do material e decidiram pela publicação. Aí levou um tempo, né, até ajeitar o material, né, eles, né, fazerem revisão. Quando nós vemos essa questão de se colocar para escrever, mandar para uma editora, ver se aprova, a gente sabe que tem todo um longo caminho para percorrer. E tem muito essa questão de as pessoas perderem um pouquinho o ânimo de escrever. Porque eu vejo alguns escritores que falam, inclusive um abraço para o Célio Pesa, ali de Vila Flores, que ele trabalha na Micromasa, e ele tem 5 ou 6 livros escritos. E ele diz que às vezes, dá um peso porque a gente gosta tanto de escrever, gosta tanto da leitura, porém, por vezes não se vê o incentivo, ou é um longo caminho, ou até o retorno para que tu possa continuar escrevendo. Então, como tu vê essa questão de ser escritor também? Olha, antes de mais nada, eu queria... A minha ideia era publicar através de uma editora que fizesse uma seleção do material, porque hoje todo mundo consegue publicar um livro. Hoje a maior parte das editoras são editoras gráficas. Nada contra, enfim, é um ramo que, enfim, né, tem que respeitar. Mas hoje, tu tendo dinheiro, tu vai lá, paga... A Geise Arruda lançou um livro, entendeu? Então fica fácil hoje tu lançar um livro. Mas eu queria uma que fizesse uma seleção, nem que a resposta fosse negativa. Eu estava preparado já para uma resposta daqui a pouco negativa. Aí, se fosse negativa, eu teria que repensar a crônica, enfim, ajeitar novamente, né? Teria que... Mas eu queria que realmente tivesse, né, uma seleção para que valorizasse mais o material, enfim, né? Mas é uma espera, né, que até eu entendo o lado da editora, porque, né, são várias obras e tem todo, né, um tempo para seleção, né, Com certeza. Mas a editora foi extremamente profissional, extremamente humana, no sentido de compreender a ansiedade, né? Com certeza. E eu no passado, na pandemia, eu notei que as pessoas também se debruçaram mais em relação
se tornarem mais leitores em função da... Teve a questão da interiorização, né? De ficar mais em casa, de o que eu vou fazer agora, enfim. Então tem esse lado de que as pessoas realmente começaram a ver a arte de uma maneira diferente, entendeu? Não como algo supérfluo. Eu notei que foi dado um primeiro passo. Está distante ainda, mas muitas pessoas já a partir da pandemia passaram a enxergar o artista de uma maneira diferente, a assistir mais filmes. Aí nos filmes tem os artistas, tem diretores envolvidos, a ouvir mais músicas, a ler mais, né? E aquilo que a Veridiana falou é totalmente coerente, tá? Porque o brasileiro lê muito pouco. Nós lemos muito pouco. Então nós temos que começar a desenvolver, e é um hábito, eu falo sempre para os alunos, a gente não nasce com o dom, o Leandro não nasceu com o dom, Deus disse, tu vai ser um bom leitor e vai ser um cronista. Não, a leitura é um processo e que exige realmente uma forçação de barra. Tu tem que começar a ler, forçar até chegar um momento que tu vai dizer, bom, eu gosto de ler. E a crônica é uma porta de entrada não só para os alunos, como a Veridiana comentou, mas também para os adultos que não leem. Então, é muito mais fácil tu começar a gostar de ler através de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo do que o Machado de Assis. Tu vai chegar no Machado de Assis com um repertório grande de leitura e tu vai se deslumbrar com ele, com o Machado de Assis. Mas para chegar lá tem um percurso. E a crônica é uma porta de entrada. É um texto mais leve, mais curto, e hoje nós temos essa pressa toda, nessa correria, e as pessoas, elas não têm muito mais paciência, né, e mais tempo, às vezes, também, né, Leandro? Porque você começa a ler um livro e quando eu vou terminar, quer chegar ao final, e a gente acaba largando esse livro. Não que o romance não tenha qualidade, não tenha, né? Lógico, mas realmente é uma porta de entrada. Com certeza. Porque os textos são curtos, a crônica é curta, então você lê e você já enxerga o final. E é uma forma de descobrir também do que a gente vai gostar mais, se vai gostar mais de drama, se vai gostar que tipo de leitura. Tem gente que gosta mais de esporte, tem gente que gosta mais de música, de artes, né? Então, através da crônica, a gente consegue também identificar o estilo de leitura que a gente vai gostar e vai levar para a vida toda. Então, eu vejo assim como com bons olhos o livro de crônicas, e principalmente esse teu, Leandro, que você usa assim, uma linguagem simples, e quem viveu, morou, passou, conhece Guaporé se identifica muito. Inclusive eu estava falando primeiro com o Leandro, que tem a crônica que fala da irmã Palmira. E quando eu li, eu me identifiquei, porque eu estudei no Scalabrini em Guaporé, eu fiz magistério lá, e eu conheci a irmã Palmira. Então, quem é da região, ou principalmente de Guaporé, olha, ele está contando isso. E o que eu achei muito interessante também, que o Leandro coloca muitas histórias de que ele escreveu quando ele foi cobrador de ônibus. Então, o escritor já tem essa observação mais apurada, né? Você tem uma crônica que fala estorvo, que eu acredito que seja a menor crônica do livro, né? Então, essa crônica ele já observava aquela mulher que entrava no ônibus, já estou contando um pouco da crônica, e ninguém queria sentar ao lado dela. Então, quando ela entrava no ônibus, a mãe colocava a criança no lado, a outra colocava uma bolsa, o outro fazia de conta que estava dormindo para não deixar a mulher sentar do lado. E, na verdade, deu a entender que seria uma garota de programa. Sim. Isso, né? Sim. E que a mulher, com o tempo, essa moça, enfim, ela percebeu que ela estava sendo um estorvo. E esse livro do Leandro, ele tem como a temática principal a exclusão, né? A exclusão social e afetiva. Então, todas as crônicas a gente enxerga um pouco disso. Que bacana! Nossa, e vamos falar muito mais, inclusive vou questionar sobre o título do livro, mas agora nós vamos para um breve intervalo comercial. E uma coisa que eu achei interessante aqui nesse papo é dizer, para quem é ansioso, leia crônicas. É isso aí! Já fica a dica! Já vamos começar um tratamento. Então, pessoal, fica conosco, voltamos a seguir.
O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje trazendo a obra Refugos, escrita, que é uma coletânea de crônicas, escrita pelo Leandro Henrique Hortolã. E estamos aqui, estou com a Veridiana Valarciota, minha companheira de Quinta-feira da Educação, e falando um pouquinho sobre esse livro, sobre essa obra, sobre crônicas, o que são, entendendo, e também falando um pouquinho das experiências também. A Veri acabou lendo todo o livro, então bacana ter toda essa experiência também como leitora. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse título, Leandro. Falar sobre refugos. Como a gente pode ver esse título? Por que esse nome? Olha, como eu disse, quando fui fazer a seleção das crônicas, eu percebi que existia, né, uma certa semelhança entre elas, aquelas publicadas no jornal. E elas tratavam basicamente da questão da exclusão, principalmente afetiva. Exclusão social, mas principalmente a questão do mundo dos afetos. Porque boa parte delas, das crônicas que eu escrevia para o jornal e que depois foram reescritas, elas têm como uma base de leituras a sociologia do Bauman, do Zygmunt Bauman, que ele fala da modernidade líquida. Ele tem um livro que se chama Amor Líquido. E nesse livro ele aborda justamente isso, a fragilidade das relações humanas. Não necessariamente a questão do amor romântico, relação a dois e tal. Ele fala também disso. Mas a exclusão, a fragilidade das relações de maneira geral, seja nas amizades, no ambiente de trabalho, a fragilidade nos vínculos familiares e também na relação a dois e tal. Então, esse livro, eu diria que foi a minha principal referência para escrever as crônicas durante o período do jornal e depois na reescrita e várias delas abordando a questão da pandemia.
Então, refugos, né, tudo aquilo que é descartado, tudo aquilo que é resto, né? Então, esse descarte, eu acho que é a principal temática do livro. Bacana. Então, existe ali a questão dos idosos, por exemplo, na questão da pandemia, né? A gente percebeu quanto o idoso é algo né, marginalizado, entre aspas. Tem relacionamentos, tem uma crônica que se chama justamente Amor Líquido, né? Um casal que se separa depois de 5 anos de namoro e na semana seguinte já postam fotos no Instagram comemorando não sei o que, né? Comemorando. Então é justamente isso, como se o outro fosse... o Bauman usa, né? O Bauman usa a expressão colocar para lixeira. Justamente isso, como se estivesse excluindo na rede social e envia para lixeira. Então, o ser humano se tornou esse objeto descartável, né? O Bauman coloca que a gente está com alguém até o momento que esse alguém nos é útil, tem uma utilidade. Quando não tem mais utilidade, eu descarto e parto para um outro investimento que venha trazer mais rentabilidade, digamos assim. Benefício. E assim vai girando essa... Muito bem colocado. Não, e realmente assim, ó, o título dessa coletânea de crônicas tem tudo a ver com as crônicas. Ele só refugos explicando, né? Ele explicando tem tudo a ver. É uma temática central das crônicas dele. Mas tem uma, Leandro, que me chamou bastante atenção, e principalmente falando em relacionamentos, que ela me parece em forma de poesia, muito romântica. Rua do Poente, Rua da Nascente. O que você pode nos colocar sobre essa crônica? Algumas pessoas perguntaram, né, sobre essa crônica e... É um fato real? Sim. Ou é ficção? Porque muitas vezes o autor de crônicas escreve uma ficção. Sim. Muitas dessas crônicas eu vivi o contexto delas, mas ainda assim nada é totalmente real, verídico, certo, né? Porque a crônica ela é um texto literário baseado num fato real, e a partir disso existe ali uma fantasia em cima, né, existe uma pintura em cima, né, desse preto e branco que é a realidade. Então a crônica dá essa pintura, digamos assim. Então algumas delas realmente eu vivi ou eu presenciei alguém vivendo, né? E a partir disso eu escrevi, né? Essa Rua do Poente, sim, foi um fato que aconteceu na minha adolescência, porque a rua que eu moro, agora eu mudei, né? Faz anos que eu mudei, mas praticamente a vida inteira eu morei na Rua do Poente, em Guaporé. E na adolescência eu conheci uma menina numa festa e fomos nos apresentando e tal, né? Aí ela perguntou onde eu morava, em que ponto de Guaporé, em que lugar. Eu disse Rua do Poente. Ela, eu moro na Rua do Nascente. E eu não sabia que existia Rua do Nascente em Guaporé. Aí a gente falou prazer, Rua do Poente, prazer, Rua do Nascente, né? E iniciamos aí, né, uma relação e tal. Não durou muito tempo, mas foi bastante significativa. E a partir, né, dessa metáfora das ruas Poente e Nascente, eu criei, né, uma situação erótica, digamos assim, em que a gente foi se conhecendo a partir das coordenadas geográficas. Aí, num determinado momento eu falo que não éramos mais Guaporé, éramos Brasília, sem uma definição exata, né, de ruas e tal. E é um texto que eu gosto muito, né? Mas ainda existe, mas ele inicia falando sobre a ausência da poesia. Eu coloco que eu fui num banco para atualizar meus dados bancários. Quando eu comento o nome da rua, a funcionária diz, que nome bonito, nome poético. E aí eu inicio a crônica dizendo que poucas pessoas hoje percebem poesia no dia a dia, por causa da correria, por causa dessa coisa toda, né?
E uma coincidência, né, Laura? Rua do Poente com a Rua do Nascente. E no livro também tem uma outra coincidência, só que essa coincidência mais triste, que é uma experiência que você viveu, né? Que é sobre a tragédia, que no mesmo dia que faleceu a sua mãe, teve a tragédia de Brumadinho, né? Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa crônica também. Sim, foi a minha mãe partiu numa quinta-feira, dia 24 de janeiro. Brumadinho foi, acho que dia 25, foi ali 24, 25. E aí no velório, fui tomar um café e alguém sentou do meu lado, não lembro quem, né? Porque no dia do velório fica toda uma confusão, né? E esse alguém começou a comentar sobre a tragédia lá em Brumadinho e tal, né? Que rompeu a barragem, né? E meio que relatou lá como é que aconteceu, né? Todo o fato, né? De caminhões sendo levados pelo barro, né? E pessoas desaparecidas, mortas, crianças. E aí eu visualizo através da fresta da porta a minha mãe enquanto essa pessoa comentava, eu via minha mãe no caixão, né? E aí eu dei de ombros para ele e disse a fazer o que? Coisas da vida, né? E na verdade, Brumadinho eu trato como se fosse algo... porque a tragédia, na verdade, eu coloco tragédia na rua... Tragédia na Pinheiro Machado, quando minha mãe mora, né? Então a tragédia ficou sendo essa situação pessoal e não lá em Brumadinho que morreram 300 pessoas. Então, diante de algumas situações, né, a nossa experiência, nossa tragédia, fica sendo muito mais relevante do que qualquer desastre, digamos assim, que vai acontecer. E Veri, entendendo um pouquinho assim da escrita das crônicas, ver a criatividade também, porque poder trabalhar com isso, pegar o fato e transformar ele numa escrita curta, né, que seja algo que a gente inicie, já termine e que tenha toda que dê a questão de sentir vontade de estar lendo isso. Como tu vê isso para as escolas, para as crianças? Laura, assim, a crônica, então, ela tem várias características próprias, como eu já mencionei aqui, por ser um linguajar de fácil acesso, né? Usar palavras simples. Às vezes a crônica tem personagens, às vezes não tem necessidade de ter personagens, pode ser feita uma crônica sem. Muitas vezes os professores podem incentivar os alunos e incentivam os alunos a escreverem as suas próprias crônicas. Exato. Quando a gente fala de uma redação que tem um início, um meio e um fim, ela pode se transformar numa crônica, né? Colocando ali uma experiência, um fato do dia a dia, passando para o papel um fato que a pessoa vivenciou, experiência própria, como o Leandro disse, ou observando a experiência de outra pessoa. Ela pode ir para o papel. Você pode colocar no papel e contar a sua história. E no final, sempre a crônica, na maior parte das vezes, ela dá uma lição. Ela que nem essa da tragédia, o que será que para a pessoa que escreveu foi maior aquele dia? A tragédia lá em Brumadinho, onde morreram mais de 300 pessoas, ou a morte da sua mãe? Então, tem esse comparativo, nos faz pensar, nos dá uma lição de vida, a crônica. Então, os professores podem e devem incentivar os alunos a escreverem as suas próprias crônicas. Além de conhecer obras como, vamos falar nessa do Leandro, né, que está simplesmente maravilhosa, porque ela é muito gostoso de ler esse livro. A gente prende desde a primeira, gostou de uma, vai indo, claro que sempre vai ter uma que a gente vai gostar mais do que outra, né? Mas a gente se identifica em muitas delas. Então os professores podem incentivar os alunos que não gostam de ler, os adultos que não gostam de ler, que estão nos assistindo, vai uma sugestão para que comecem a ler crônicas. Né? Seja no jornal, seja numa revista. Hoje em dia tem muita leitura online também. Então, a partir dali, a gente já vai começar a sentir o gostinho da leitura. Então, é sempre um prazer ler. Essa questão do final da crônica, ela é bem significativa, realmente.
quando eu comecei a escrever no jornal, eu mostrei 1 ou 2 textos para minha professora que me orientou no mestrado na PUC, né? Ela disse, olha, tá mais ou menos as tuas crônicas, ela é bem direta, né? Tu tem que, na crônica, o fechamento é a parte principal. A pessoa tem que ler e sair da leitura extasiada. E o final, ele tem que ser um final realmente que arrebate o leitor. Que leve para essa questão da reflexão. E eu tive esse cuidado. Em todas as crônicas tem um fechamento que realmente causa um impacto. A crônica tem que encerrar de uma maneira impactante. Aí o leitor, ele parte, ele sai da leitura naquele êxtase, daquele final né? Porque se tu encerra de uma maneira morna ou fria, não vai causar essa impressão forte, entendeu? Por exemplo, O Estorvo, que é uma das mais curtinhas, ele não deixa claro de que seria uma garota de programa, mas a gente fica pensando, quem era essa mulher? Por que as pessoas não queriam sentar ao lado dela ou não deixavam o assento para ela? Então, ele fica no ar. A gente fica pensando, quem seria essa mulher? Não deixa claro quem é, né? Em outras situações também. E, Leandro, uma das que eu também mais gostei, falando dessa temática de exclusão, e eu fiquei pensando, olha só, como as crianças já sentem o processo de exclusão. Foi uma das últimas aqui do livro, Meus 8 Anos. Né, que você era vendedor de picolé. Sim. E aí estava próximo ao Clube União, em Guaporé, espiando por uma fresta outras crianças se banhando na piscina. Enquanto que ele, com a mesma idade, estava trabalhando ali fora. Então, olha, para uma criança, né? Por que eu não posso estar ali me banhando numa piscina, me divertindo, eu estou aqui trabalhando? Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho, que teve um final bem divertido. Eu acho que é uma das crônicas mais leves, assim, né? Porque uma das primeiras do livro se chama Epitáfio. E eu encerro com Meus 8 Anos, ao contrário, entendeu? Fica, né, e realmente, essa é uma daquelas que dá para dizer que foi bem real, assim, né? Como eu disse, tem umas... tem muito do real, mas também tem fantasia, né? Então, algumas têm mais né, esse tom do real. Essa é uma delas, tá? Que quando eu vendia picolé, eu mais 2, 3 amigos, né? E tinha, acho, 8, 9 anos. Na época não tinha, né, uma legislação que proibisse né, Que bom, porque serviu para inspiração, né? E aí tinha o Clube União, né, que era um clube da classe mais alta em Guaporé e tal, né? Que aí tinha as piscinas e a gente parava para descansar no lado de fora aí eu coloco, a gente parava para descansar nas piscinas do clube, ponto, do lado de fora, entendeu? Então essa questão do refúgio tá aí bem presente, né? Tu tá do lado de fora, tem um muro aí que tá separando duas situações bem antagônicas, né? Quem tem que vender picolé aos 8, 9 anos e quem tem um outro, né, tem privilégios, né? Enfim, e a gente descobriu, no final de tarde, um açude de uma antiga empresa em Guaporé. Só que era esse açude pertencia à área área de lazer, né, dessa empresa, que não existe mais, enfim. E aí alguém deu a ideia da gente invadir e tomar banho nesse açude, né? Aí tinha um problema com os guardas, certo? Mas a gente sempre ia abaixado e tal, né? No meio da capoeira e tal. E vez que outro guarda vinha. E já era um senhor de idade. A gente deixava todos os calções no mesmo monte e saía já. E cada um pegava, às vezes, calção trocado um do outro. E aí chegou um momento em que, no final de tarde, veio esse guarda, esse senhor, mas veio acompanhado de um outro colega dele, mais jovem. E naquela tarde eu deixei meu calção separado do restante E aí, um dos guardas, o mais velho, foi lá e pegou todas as bermudas, todos os calções, né? E eles ficaram só de cueca ficaram meus amigos, né? Só que ele não pegou a minha porque estava separado, então eu consegui me vestir e ir até a casa depois da mãe dos meus amigos, né?
contando o fato, né, que precisava de mais uma bermuda. E recebi, algumas me receberam com chineladas, então achando que eu era o culpado pela desgraça toda, e não consegui, né? Não consegui nenhuma bermuda. Eles tiveram que voltar de cueca, né, para casa, correndo pela rua, né? E aí eu encerro a crônica dizendo que o pior ainda estava por vir, seria quando chegasse em casa, né? Mas tem humor, tem humor ali, mas trata de um fato que é real e que também é... E o pior realmente estava por vir, né? Chegar em casa e ainda ter que apanhar da mãe, né? Não, com certeza. E ver isso, por isso que eu até questionei antes em relação à criatividade, porque quando a gente consegue ter a memória, neste caso, e saber transcrever colocar isso, no papel, mas de uma forma com que eu possa ver o lado bom da situação, ou o lado, enfim, ruim da situação, eu consigo estar passando para as outras pessoas o que realmente é a vivência. E aqui, só no ouvir, a gente já sai rindo. Então, imagina, tu estás ali lendo, tu já vai dando aquele sorriso, né? Porque prende, né? Isso. E o início dessa, por exemplo, assim, é triste, né? Se colocar no lugar de uma criança e tal, excluída, né? Pro lado de fora, é bem como ele falou. Descansávamos no Clube União. Pro lado de fora do muro, né? Já tem a parte da exclusão. Mas acaba sendo engraçado, porque o pior ainda estava por vir. Chegar em casa molhado, só de cueca e apanhar da mãe, né? E no final de tudo isso ainda é muito legal. É muito legal. Então é muita história pra contar e dizer, sim, era muito legal fazer isso sim, também, a gente tinha que trabalhar, mas não era... Meus pais não eram escravos. Mas é óbvio. E eu trabalhava 2-3 horas para ajudar na renda, era necessário, mas meus pais sempre, a prioridade era o estudo, né? Nunca deixei tanto que rendeu uma bela de uma crônica, né? Uma bela de uma crônica. Se eu estivesse dentro do Clube União, talvez não teria tido inspirações. Como fui cobrador, 4, 5 crônicas foram vivenciadas ou inspiradas quando era cobrador, né? Então, acredito que... Né, que bacana. Não, são questões da vida e a gente hoje, às vezes, questiona essa... que o pessoal fala, não, trabalho escravo, trabalho infantil, não tem nada a ver. A gente sabe que muitos passaram por situações como essa e que não era trabalho escravo e que às vezes uma tarefa, um afazer aí para essa gurizada faria muito bem ao invés de deixar... Era divertido vender picolé, porque a gente... Claro! A porcentagem que ele ganhava era tudo em picolé. Então isso era maravilhoso. Já aprende desde cedo, né? Isso aí, o valor do dinheiro, da onde vem. Isso a gente fala sempre aqui no programa, que nunca matou ninguém, muito pelo contrário. Eu comecei né? a trabalhar com 12 anos, de carteira assinada com 12 anos. Na época assinava com 12, né? Olha aí, já tava falando tua idade pro pessoal em casa. Na época em que... É isso aí, mas brincando um pouquinho, nós vamos para mais um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais traga assuntos como este, de grande importância para nossa vida, né? Questão da educação. Então, agradecendo a todos, voltamos a seguir. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário.
A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. 30ª Romaria em honra ao Senhor Bom Jesus, Nova Bassano. Domingo, 12 de setembro, às 10 horas da manhã. O evento não contará com a presença do público. Portanto, acompanhe a Romaria pela Conecta Mais TV. Apoio da transmissão: AR Odontologia, Alto Posto Durante, Complex Esportes, Concretizar Imóveis, Construtora Morés, Loja Bedim, Luniarte, Medabil, Oriplanta, Restaurante Zalza, Rosalém Tintas, Sicredi, Piantari Viveiro de Mudas, Supermercados Daco, Tecnopipas. Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre a obra Refugos, de Leandro Henrique Ortolã. Está aqui para falar um pouquinho sobre as crônicas, está contando um pouquinho da sua experiência também de vida, porque dentro dessas crônicas a gente vê o quanto sim tem registros da vida, né, Leandro? E agora, antes de continuarmos o nosso papo, eu gostaria de chamar um videozinho especial da Cruzeiro do Sul para nós aqui no programa Nas Quintas da Educação. A Cruzeiro do Sul Polo Nova Prata vem mostrar para você como é possível estudar em casa. Confere só algumas recomendações. Reserve um local tranquilo para estudar, com uma boa luminosidade e que seja confortável. Defina seus horários de estudo conforme o seu período diário de maior disposição. Monte seu cronograma com horários e matérias. Descubra seu método de estudos. Alguns assimilam melhor o conteúdo através de videoaulas, podcasts, já outros anotando tudo ou lendo. Faça pausas para relaxar um pouco e volte com mais ânimo. Fuja das distrações, como por exemplo as redes sociais. E aí, gostou das recomendações aqui da Cruzeiro do Sul? Então está esperando o quê? Vamos logo pô-las em prática. Bons estudos! Recadinho especial da Cruzeiro do Sul, sim, facilita desta forma, né? Ter o seu horário especial para poder aprender, enfim, existem diversas formas, ache a sua. Então, isso realmente é algo que faz a diferença. E agora, então, voltando com o nosso papo sobre a obra Refugos, Vêrio, o que mais podemos pontuar? Fala mais sobre essas crônicas que tu leste neste final de semana. Eu separei várias aqui, né, Laura, que eu achei bem interessante. E, lógico, me identifico com uma que o Leandro fala sobre a vocação dos professores. Então, que ele coloca a verdadeira vocação dos professores é a crônica, né, Leandro? E eu me identifiquei muito com essa, porque é realmente o que os professores vivenciam todos os dias. Que ao ser questionado, o que você faz? O Leandro é professor universitário e responde que ele trabalha à noite. Eu leciono à noite. Mas durante o dia você faz o quê?
O que eu faço durante o dia se eu trabalho à noite? Então, ele coloca que o professor, ele tem muito trabalho durante o dia, porque não é só o momento que ele está na sala de aula passando o conteúdo para os alunos. Muito pelo contrário. Da onde vem o conteúdo mesmo? Muitas pessoas não veem todo o trabalho que o professor tem em preparar a aula, em pesquisar, em estudar aquele conteúdo. Depois tem que corrigir os trabalhos, as provas, a fazer a avaliação dos alunos. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, 20 horas. Uma vez se dizia 3 meses de férias, hoje em dia tem 1 mês de férias. Querem o quê? Então, ele coloca isso nessa crônica, dizendo que, sim, o professor trabalha à noite, mas durante o dia ele se prepara para aquele trabalho que ele vai fazer à noite. Então, eu acho bem, bem bacana essa colocação dessa crônica, que diz respeito ao professor, até porque estamos num ambiente de educação, eu sou professora, o Leandro também. Mas, Leandro, a gente já falou sobre várias crônicas do teu livro, e eu queria saber, assim, eu coloquei as que mais me chamaram a atenção, ainda tem outras que a gente pode falar depois, mas eu queria que você, como escritor, nos colocasse, e qual a crônica que você mais gosta? Que você mais gostou de ter escrito? Qual a crônica que você tem mais orgulho de ter escrito? E olha, por quê? Como é meu primeiro livro, o orgulho é por todo ele, né? Todas as crônicas. Tem algumas que eu me orgulho mais. Eu até nem parei para ler ainda, né? Porque nessa correria aí do lançamento e tal, né? Mas tem algumas que realmente eu tenho mais orgulho. Eu tenho orgulho por todas, mas tem algumas que eu penso, consegui, né? Consegui me superar nessa. Claro. Né? Porque não necessariamente aquela que eu mais gosto é a mais bem escrita. Né? Por exemplo, eu gosto muito daquela que fala sobre a minha irmã, que é enferma, né? Então, eu gosto muito daquela. Mas eu gosto muito de algumas que eu acho que funcionaram muito bem como crônica, né? De pegar um fato do dia a dia, um fato que está acontecendo e tal, e numa página eu encerrar, né, de maneira bastante criativa, né? Claro. Tem a Michelle Obama, um texto que eu gosto muito, né, que foi na época que o Obama era presidente nos Estados Unidos, e aí teve aquela situação em que ela estava na cerimônia oficial de despedida do Nelson Mandela, e o marido estava tirando foto, selfie com a primeira-ministra da Dinamarca, né? Acho que a primeira-ministra a premier dinamarquesa. Todos sorrindo, os dois, né? Aí meio que ela ficou de lado, assim, né? O Obama estava no meio e ele tirando selfie com a premier dinamarquesa. Uma mulher muito bonita e tal. E a Michelle Obama, ela foi o refúgio nesse sentido. E é um reflexo também do nosso dia, né? As pessoas hoje, em função do celular, elas acabam esquecendo que tem alguém conversando com elas. Então ficam aí teclando no celular, se preocupando em tirar foto de um momento, em vez de aproveitar esse momento com a pessoa, né? De curtir e tal. E aí a Michelle Obama, aí tem uma sequência de imagens que você percebe a reação negativa dela. Ficou o olhar certeiro de mulher que percebe que está sendo invadido, né? E num determinado momento, ela que está sentada no meio, ela colocou o Obama, ela ficou no meio dos dois, né? Então, aí eu encerro o texto dizendo... aí eu elogio a mulher do Obama, né? A Michelle, dizendo que é uma mulher de fibra e tal, né? Que talvez o Obama deva muito a ela, né? Aí eu encerro dizendo: de qualquer maneira, Obama é um homem de sorte por ter ao seu lado uma mulher de tamanha fibra. E ao mesmo tempo de mais sorte ainda, porque por muito pouco não foram prestadas homenagens póstumas a 2 chefes de Estado no mesmo dia e local. Pois é. Então, é um assunto que é grave no sentido de ser uma cerimônia fúnebre, mas ao mesmo tempo eu encerro de uma maneira que eu achei que foi
Assim, bem bacana, né? Sim, então, um texto sim. que eu gosto muito. Não, pois é. Então, são questões como essa que fazem ter aquela vontade de escrever e ter aquele olhar diferenciado para a história, né? Não, e ouvindo, né, o relato dessa crônica e lendo também, agora mais ouvindo o Leandro, eu fiquei pensando em quantos momentos da nossa vida a gente é refúgio, né? Em quantos momentos somos deixados de lado em várias situações, até nessa simples do celular, tá com a pessoa e a pessoa prefere ficar olhando o celular do que conversar com a gente. Então, todos nós passamos por momentos de exclusão. Claro, quem vê a capa, né? É uma capa forte, né? No Eu até vou sentido, pedir né? para que tu vire, que aí a câmera pega certinho a imagem do livro. Uma capa, diga-se de passagem, muito bem, né? Muito bem concebida pela editora, né? Eu acho que ela sintetiza bem a temática do livro. Essa mão agarrando, né? Uma garrafa PET, algo descartável, cheia de plásticos, enfim, plástico bolha na contracapa. E eu concordo, porque a gente acha que refúgios aqui é um excluído social, é um mendigo, eu falo de mendigos aqui, eu falo dos refugiados, aí num sentido mais social. Claro. Ou de alguém, dos idosos, no sentido afetivo, mas também nós somos refúgios. Não é só o outro que... Não, em diversos momentos a gente é tratado também como refúgio. E esse pensamento, ele é bem profundo, porque a gente vai pensar, poxa, ao ler um livro desses daqui um pouco, despertar algumas questões, chama atenção para nós, o que a gente está deixando como refúgio e também em que momentos nós somos um refúgio. Então, começar a repensar essa questão nossas da atitudes, valorização. Né? Isso aí. É, porque é bem isso aí mesmo, Laura. Às vezes somos protagonistas, né? Sim. E outras vezes vítimas da história. Então, são crônicas bem reflexivas. Eu penso que sim, eu acho que esse livro retrata bem, né, esse nosso contexto da descartabilidade, acho que sim. Que hoje está em alta. E, bom, o nosso papo ótimo, amei conhecer quero depois ler sim, ver e me empresta o livro, que eu quero ler realmente. Acho que é algo que tem a agregar e realmente, para quem gosta de ler, uma leitura leve, gostosa, trazendo muitas histórias, podendo rir, podendo ter essa reflexão. E suas considerações finais, Veri, para essa manhã? Olha, primeiro agradecer a oportunidade sempre, Laura, porque sempre é um momento muito importante estarmos aqui conversando sobre educação e, como eu disse lá no início, hoje ainda mais, porque eu acho que o nosso papel enquanto cidadãos é valorizar o trabalho dos escritores, é valorizar o lançamento de um livro, ainda mais pessoas aqui da nossa região, né? Que a gente consegue ter o contato e ter a pessoa aqui ao vivo conversando, mostrando como foi o processo de criação. E, acima de tudo, estamos incentivando as pessoas a lerem. Se uma pessoa que assistiu a gente hoje já ficar assim, despertar aquela vontade de ler uma crônica, talvez ela nunca tenha ouvido falar em crônica. O que é crônica? Ou nunca prestou atenção no jornal, que tem aquela tirinha. Então, assim, a pessoa, opa, não gosto de ler. Mas não gosta de ler por quê? Talvez nunca tentou, talvez nunca foi apresentada a um livro. Mas a pessoa saber que existem livros de crônicas, como esse do Leandro, que contam histórias do cotidiano. As crônicas são curtas, as crônicas têm ironia, as crônicas têm uma lição de vida, nos fazem pensar e saber que lendo a gente agrega muito para a nossa vida, a gente aprende sem sentir, sem perceber. Né? A gente sabe que vocabulário, pensamento, que a leitura é vida. E a gente sabe também que muitas escolas fazem trabalhos maravilhosos relacionados à leitura, aos gêneros textuais, e sempre tem que fazer. Mas o nosso programa hoje, ele é de utilidade pública, porque estamos aqui valorizando um escritor da nossa região, um professor que se dedicou muito tempo a escrever, e realmente assim, não é porque o Leandro está aqui, é um livro é muito bom de ler.
o teu livro. Então, assim, a gente começa a ler, a gente não para mais, a gente quer ler um, quer ler outro, e não precisa de muito tempo para isso. No momento, esperando alguém, a gente pode ter um livro na bolsa e, vou aproveitar o meu tempo e vou ler uma crônica. Quantos minutos do dia podem ser dedicados, né? E o quanto a gente está aprendendo. Então, Laura, sempre agradecendo a você pelo espaço, a Conecta sempre parabenizando por esse espaço maravilhoso que é a educação. Espero que a gente possa estar levando as pessoas que estão nos assistindo muito conhecimento, muita informação sempre. E, Leandro, a ti, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Parabéns pelo teu livro, que não seja só o segundo, porque o primeiro do Leandro é esse aqui, O Que Não Tem Limite, né? Que é O Erotismo na Poesia, de Chico Buarque. Então, o Refugos que não seja somente o segundo, mas que a partir dele tenham muitos outros. Parabéns e sucesso. Muito obrigado. Só uma observação, eu devo muito também a essas 3 pessoas aqui, tá, que escreveram os prefácios e o texto para a contracapa. Que é os 3 são professores. Uhum. O Assis Brasil, lá da PUC, foi meu professor, e é um dos maiores romancistas gaúchos e brasileiros, escreveu o texto da contracapa. O da orelha foi o Juremir Machado, que escreve no Correio do Povo, é cronista, também tem livros de crônicas, e a apresentação do livro foi escrita pelo Fischer, que é professor da URGS, e escreve também na Zero Hora e na Folha de São Paulo. Então são pessoas que eu admiro e que têm uma bagagem cultural e literária bastante relevante. Então devo muito a eles, porque são nomes que, querendo ou não, para um primeiro livro, a gente precisa desses nomes aí para alavancar, né, o livro. E como também a gente precisa de espaços como esse do Conecta, tá, para divulgar, né, uma primeira obra de um primeiro escritor, que é o meu caso, tá? E vocês estão de parabéns, como eu disse no início. É um privilégio não só para Nova Prata, como para a região toda, ter um espaço voltado para vários temas. Cada dia vocês abordam temáticas diferentes, na quinta sobre educação. Então é louvável, né, que vocês tenham essa iniciativa e essa disposição. Eu só tenho a agradecer, e as tuas considerações pelo meu livro, teus comentários elogiosos. Fico muito contente. São sinceros. Tenho certeza que sim, tá? Eu notei que muitas pessoas... Eu sempre vi o comentário antes de eu lançar o livro. Quando um escritor desconhecido lança, só os amigos vão adquirir e não leem, né? Mas comigo não. Eu percebo que as pessoas realmente leram e estão me dando retorno, feedback. Aquele teu texto da página tal, o que foi que aconteceu lá, realmente aconteceu, realmente não aconteceu. Então, eu me surpreendi realmente com a recepção do meu livro, né? Não esperava tanto, até por causa da questão da pandemia. Muitos disseram, foi um ato de coragem teu lançar um livro. Como um ato de coragem da parte de vocês ter um espaço assim. E a leitura, finalizando, não necessariamente que as pessoas tenham que iniciar o processo de leitura através do meu livro, mas seja qualquer outra, né, outro autor e tal, mas a pessoa que lê, ela se torna mais interessante. Eu sempre comento com os alunos, principalmente, digo, a pessoa que lê, ela tem um vocabulário, uma riqueza de ideias, uma riqueza, enfim, de pensamentos, é uma pessoa mais crítica, enxerga a realidade de uma maneira mais de cima mesmo, certo? Então, tu se torna uma pessoa mais interessante, seja no boteco, tu conhece alguém num boteco, ou até numa reunião de condomínio, quando tu consegue se expressar, tu tem uma bagagem de leitura. Então, quem lê se torna uma pessoa mais interessante. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é bem bacana para todo mundo, até para quem... E me lembra uma frase que certa vez ouvi do Leandro Carnal, dizendo que o maior analfabeto é o que sabe ler e não o faz. Então, isso realmente chama atenção. É uma colocação que bate aqui, né, e diz, poxa, né, não vamos deixar, vamos continuar e criar o hábito com situações que eu digo, desde com livros, ou esse livro que eu achei super interessante, disse, agora eu quero
quero realmente ler ele. Tanto quanto outras. Tem gente que gosta de romance, tem gente que gosta de outras. E aí vai achando a sua melhor forma, a sua melhor versão para fazer a leitura. Veri, me diz uma coisa, esse teu look, inclusive, essa cor está numa pauta, com certeza que combina contigo. Pois é, Laura, lançamento primavera-verão das lojas Rubs. Então, meu agradecimento à Nayara e à Ju, as lojas Rubs que me vestem com looks lindos durante todos os programas Algo a Mais. Então, um abração e muito obrigada pelo apoio de sempre. É isso aí, ótimo. Pessoal, agradecendo. Veri, mais uma quinta, muito obrigada, trazendo assuntos fantásticos para nossa questão da educação. Leandro, muito obrigada por poder estar aqui conosco. Eu sei que às vezes tem que vir de outra cidade para poder, mas a gente agradece demais conhecer a tua obra. Foi o máximo, agora sim, vamos ler para só comprovar a veracidade. A veracidade. Isso, então, agradeço demais e parabéns mesmo. Agradeço a todos que estão em casa, nos acompanharam nesta noite. Mais uma noite do programa Algo a Mais. Convido para que continuem. Conecta News agora, os guris estão no Estúdio 1 para iniciar e logo após o nosso talk show da Conecta Mais do The Night. Então, fica na nossa programação e até amanhã, 15 para 7 da noite, com as terapias de sexta-feira.